Podeis sentar, meus irmãos. Abram as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 4 até o 7. Se você não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui, ou se tiver dificuldade de achar. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos às nossas frontes e vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor pela iluminação da sua palavra. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações uma vez mais, que o Teu Espírito Santo venha iluminar o Teu povo, a Tua igreja, para que possam sair daqui com a palavra que o Senhor separou para esta noite. Assim nós te oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, hoje eu não vou, como de costume, trazer uma mensagem positiva, mas eu vou trazer uma mensagem temática e eu quero falar sobre trocando o velho pelo novo. Esse é o tema da nossa mensagem, trocando o velho pelo novo. E quando eu lendo esse texto, não por acaso, mas ao observar algumas instruções do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós vamos perceber alguma coisa que nós temos que aplicá-las na nossa vida para que possamos verdadeiramente viver uma vida que faça sentido, uma vida que vai de encontro àquilo que nós acreditamos, com a fé que nós professamos. E eu percebo aqui que tem algumas coisas que nós insistimos em carregar por toda a minha vida, como cantou o Adilson aqui, mas não nesse contexto. Mas existem algumas coisas que nós insistimos em carregar e só quando chegamos ao final do ano é que nós dizemos para nós mesmos: esse ano que vem, esse ano novo será diferente. Vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas a verdade é que nós continuamos o velho homem, a velha pessoa, a velha criatura, repetindo os mesmos erros. E é por isso que mais uma vez eu quero afirmar aqui com vocês a necessidade de mudança, a necessidade de crescimento, a necessidade de evoluir. E para tanto eu vou falar sobre esse tema, trocando o velho. Deixa aquilo que já é passado, já é velho, que ficou para 2022, e comece uma vida diferente, uma vida melhor, um entendimento melhor, uma comunhão melhor, um relacionamento melhor para 2023. Porque se assim você fizer, certamente você será mais feliz. E a felicidade é que todos aqui buscam na vida. Nós queremos ser felizes, apesar de um mundo triste, de um mundo mau, de um mundo decepcionante, mas existe a felicidade para cada um de nós. Então vamos trocar aquilo que virou passado e vamos abarcar as coisas novas
que o Senhor tem para a sua igreja e para o seu povo. Quais são os aprendizados ou as lições que nós podemos perceber aqui para poder trocarmos e vivermos uma vida diferente? A primeira troca que nós precisamos fazer aqui, que o Senhor nos ensina, é trocar a tristeza pela alegria. Veja que o verso 4, o apóstolo diz: alegrai-vos no Senhor. E aí ele insiste dizendo, ele continua falando, de forma miúda, ele diz: outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Você percebe a insistência? Você percebe a repetição? Pelo fato de que é notório que nós estamos sempre tristes, porque nos decepcionamos facilmente, nos ferimos facilmente. E com isso, a tristeza, ela existe de forma muito mais abundante na nossa vida, geralmente, do que a alegria. Às vezes nós passamos o ano todo, e quando fazemos uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos perceber que quase não tivemos alegria. Foram poucas as alegrias, foram mais tristezas, foram mais decepções. E para tanto, quando o apóstolo ele percebe isso no contexto em que ele está vivendo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E nós perdemos a alegria, muitas vezes, porque nós a baseamos apenas naquilo que é terreno, apenas naquilo que está em direção aos nossos anseios, apenas aquilo que está no centro da nossa própria vontade. E aí nós acabamos nos entristecendo, porque geralmente nós temos perdas. Perdemos alguém, perdemos uma oportunidade, perdemos alguma coisa. E quando a nossa alegria está baseada apenas naquilo que nós temos em mãos, como ensinaria o grande pensador Aristóteles, nos ensinando a amar aquilo que nós temos, considerar apenas aquilo que nós temos. Mas o amor ágape manda a gente sentir alegria com coisas que nós ainda não temos, a saber, a nossa salvação. Porque nós já fomos salvos, mas ainda não. Ela precisa se completar. Então, apesar de nós estarmos em um mundo derrotado, em um mundo triste, em um mundo caído, depravado, nós podemos sim ter alegria, porque nós vivemos o já ainda não, aquilo que eu já falei para os irmãos, ou seja, como se aquilo que está no futuro já acontecesse no presente, e é isso que traz para nós a alegria, porque apesar dessa vida passageira que nós temos aqui, o futuro é promissor, o futuro é eterno, o futuro é uma bênção do nosso Deus. Muitas vezes nós nos entristecemos facilmente porque nos relacionamos mal ou pela perda de um relacionamento. Muitas vezes nós nos entristecemos pela frustração que nós estamos sempre tendo uns com os outros. E com isso nós caminhamos, nós consideramos, nós valorizamos demais, porque esperamos demais do outro. E aí passa ano após anos, e a nossa vida é sempre uma frustração, seja no trabalho, seja na igreja. Quantas vezes nós nos frustramos dentro da igreja? Seja na sociedade em geral. Muitas vezes nós entristecemos porque quando a gente chega no final do ano, a gente percebe que não fomos bons o suficiente, não tivemos um desempenho mais profícuo como nós esperávamos. E então passamos a virada do ano com tristeza no coração. E tudo isso que nós vivemos e que nos trazem tristezas são coisas transitórias, passageiras, e que nós valorizamos muito, e por isso nos tornamos muito mais tristes do que alegres.
E a gente percebe que a infelicidade com as conquistas pessoais que nós não temos também tem sido algo real, porque hoje a busca pelo materialismo, pelas conquistas, pelo sucesso, ela é tão grande que a gente se frustra quando não conseguimos ser igual a alguém que a gente admira, igual a algo que nós estamos planejando e a gente não consegue conquistar aquilo. Passou o ano e eu não consegui. Então a gente começa o ano triste, poxa, não consegui fazer o que eu queria no ano passado. E apesar disso tudo, nós podemos também falar sobre os traumas que nós passamos, nas decepções, nas traições. Nós podemos falar dos próprios conflitos internos no nosso coração, que muitas vezes são mal resolvidos. E aí a nossa vida, ela continua sendo uma vida triste. Mas o que o apóstolo Paulo, ele afirma, ou ele de forma imperativa, ele diz à igreja contemporânea, não somente aquela, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele insiste, outra vez digo, alegrai-vos. Talvez você tenha passado o ano inteiro uma vida de decepções, frustrações, desentendimentos, mau relacionamentos, mas o Senhor te trouxe aqui nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro culto do ano, para te dizer: alegrai-vos. Troque a sua tristeza, a sua decepção, o seu fracasso pela alegria do Senhor. E por que nós nos alegramos no Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É ela que vai nos fazer caminhar com entusiasmo, com fé, porque sabemos que aquilo que nós não conseguimos fazer no ano passado, com certeza pode ser que não foi ainda o tempo de Deus para a nossa vida, ou porque ainda nós não estávamos prontos para alcançar aquilo que Deus tem de tão bom, de sucesso para cada um de nós. Então, o primeiro aconselhamento aqui que eu compartilho com vocês, adentrando este ano de 2023, é: troque toda e qualquer tristeza que você tenha, isto é, decepções, frustrações, problemas diversos, infelicidade, troque tudo isso pela alegria que você tem e deve valorizar de estar na presença do Senhor, começando um novo ano, um novo tempo na presença do Senhor, com as promessas do Senhor. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós vamos ver aqui dentro desse texto uma segunda troca que nós precisamos fazer, que é trocar o distanciamento pela presença. Isto é, quantos de nós, muitas vezes na nossa caminhada, nos distanciamos de Deus, nos distanciamos da fé, nos distanciamos da sua comunhão, da sua presença, seja pelo motivo que for, nós temos sempre a tendência, por causa da nossa depravação, de nos distanciarmos da presença do Senhor. E o versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Se o Senhor está tão perto assim, por que muitas vezes nos sentimos tão longe dele? É por isso que quando eu canto aquela canção Deus de Aliança, que chega aquela parte que fala: és Deus de perto e não de longe, eu sempre troco, porque eu gosto de afirmar que o nosso Deus, ele é de longe, ele está distante, pelo fato de que ele é muito superior, ele vai além daquilo que nós imaginamos, mas ao mesmo tempo, apesar da sua grandeza, ele está pertinho de nós. Então ele é Deus de longe, mas ele é Deus de perto também.
E quando nós pensamos nisso, nós precisamos nos indagar o porquê, o motivo pelo qual nós nos sentimos muitas vezes tão afastados do Senhor, tão distante da sua comunhão. E a gente vai perceber, porque o próprio texto já diz, ou ele faz esse imperativo quando diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Em outras palavras, parafraseando, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que muitas vezes nós não somos moderados, que muitas vezes nós damos mau testemunhos, que muitas vezes nós, ao invés de agirmos como cristãos, nós não agimos como ímpios, nós agimos pior do que os ímpios. E é por isso que nos frustramos, é por isso que são tantas decepções, porque ao invés de nós sermos cristãos, com moderação daquilo que precisa ser moderado, brigamos por qualquer coisa, discutimos por qualquer coisa, ficamos de mal por qualquer coisa, a igreja se divide por qualquer coisa. Então, Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Como que as pessoas que nós evangelizamos, como que o nosso vizinho, como que o nosso colega de trabalho, como que a nossa parentela, como que essas pessoas nos veem como crente? Será que o nosso testemunho, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são moderadas? Será que elas foram moderadas? Porque nós não somos perfeitos. Nós não podemos ser um cristão perfeito, perfeito só Cristo. Mas nós precisamos ser moderados. Nós precisamos ter mais atitudes de cristãos do que de pecador. Nós precisamos colocar a balança para poder melhorar. E então, meus irmãos, nós percebemos aqui que há um convite para fazer essa troca, porque o fato de nós estarmos distanciados da presença de Deus é que nos faz muitas vezes morrer espiritualmente. Será que tem alguém aqui que tem se sentido morto espiritual? Porque tem gente que vai à igreja e quando chega em casa fala mal do culto, fala mal da pessoa que pregou, fala mal do grupo que cantou, fala mal das coisas que aconteceram na igreja, no culto. Será, meu irmão, minha irmã, que o problema não está em você? Será que não é você que está tão distanciado de Deus que você não sente mais a presença dele nos louvores que são cantados? Na palavra que não é do homem, que é de Deus, e você não sente nada? Talvez é um momento para nós fazermos uma reflexão se não estamos mortos espiritualmente falando, porque a morte espiritual, ela acontece nessa separação de Deus, nesse distanciamento de Deus, quando nós abandonamos a presença de Deus. E as Escrituras, elas vão nos mostrar que existem duas fontes de morte espiritual. E a primeira é aquela que está inerente da queda, a saber, o nosso pecado. Quando estamos em pecado, nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós não sentimos mais a presença de Deus. Mas há uma segunda fonte, que é a nossa própria desobediência. Isto é, a sua queda já foi perdoada, o seu pecado já foi perdoado, Deus já não se lembra mais, mas nós permanecemos na desobediência. Não mudamos, continuamos o velho homem, a velha criatura, não damos testemunhos de cristãos. Então nós precisamos trocar esse nosso distanciamento, talvez em 2022, pela presença de Deus na nossa vida, pela uma comunhão mais plena com Ele,
no ano de 2023. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos trocar a ansiedade pela gratidão. Vejam o que diz o versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então o texto começa falando de ansiedade e ele termina com este ato de ações de graças. O que a gente pode aprender com isso aqui? A gente pode aprender, meus irmãos, essa verdade de que nós muitas vezes nos tornamos pessoas ansiosas, reclamamos tanto daquilo que não temos, reclamamos tantos porque queríamos ter alguma coisa diferente, e quando o texto termina esse versículo nos ensinando a sermos gratos ao Senhor, apesar de não termos ainda aquilo que queremos ter. E essa falta que nós entendemos que temos, ou essa necessidade de buscar alguma coisa que nós não temos, nesse contexto de materialismo, de felicidade através das conquistas, pelas propagandas que nos influenciam nas redes sociais, na televisão, nós começamos então a nos tornar pessoas ansiosas. E buscamos e fazemos tudo para ter aquilo que o nosso coração anseia. E isso mostra a nossa insatisfação e ingratidão para com aquilo que já temos, para com aquilo que Deus já nos deu, porque Deus está nos olhando, Deus está nos vendo. E quando Deus olha para nós e vê no nosso coração essa ansiedade, por causa daquilo que você ainda não tem, é um pecado contra Deus. Veja que lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, você vai ver perfeitamente que essa ansiedade é uma perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. Então quer dizer, o fato do futuro ser incerto, o fato do governo ser incerto, o fato do meu trabalho ser incerto, o fato daquilo que eu busco ser incerto, me causa ansiedade, de forma que eu esqueço de agradecer por aquilo que eu já tenho, porque no mundo que eu vivo, nada que eu busque me satisfaz, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu conquisto, mais infeliz eu fico, porque eu quero cada vez mais. E o ensino da palavra de Deus é trocar neste ano essa ansiedade, talvez acontecida no ano passado, pela gratidão, de estar grato ao Senhor por aquilo que Ele já te deu, pela família que você tem, pelos bens que você tem, pelo profissional que você é. E muitas vezes nós estamos esquecendo e somos infelizes porque não conseguimos terminar o ano, porque não conquistamos algo a mais que talvez gostaríamos. E lá em 1 Pedro, ele diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e não se engrandecer, achando que somos bons demais, que merecemos ir além do que nós estamos. Temos que parar com isso,
porque isso só nos traz ansiedades, frustrações, decepções. E o Senhor, através de Pedro, nos diz: humilhai-vos, se humilha, seja mais humilde, para de pensar também tão grande e querer demais, para que você não se frustre e não tenha uma vida repleta de insatisfações, decepções e frustrações. Quando nós olhamos para a psicologia, nós vamos ver que ela vai nos ensinar que existem diversas causas que podem vir a desencadear o transtorno de ansiedade, como, por exemplo, os traumas que nós sofremos, as estresses do dia a dia, também pela genética, por doenças físicas e até mesmo pela depressão tão presente no nosso tempo, inclusive na vida de muitos pastores, que é um absurdo. Mas é possível. É possível. Então nós estamos percebendo que a própria psicologia, ela tem apontado para essa realidade, nos mostrando que quando nós valorizamos demais, quando nós corremos atrás demais, nós podemos ter traumas, nós podemos ser frustrados e começar a desenvolver em nós um transtorno de ansiedade. E a Bíblia já nos ensina muito antes da psicologia, para que nós venhamos a deixar toda ansiedade, jogar no Senhor a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, colocar no Senhor em ato de humildade no nosso coração. E muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos perceber que o motivo que nos causa ou nos causam tanta ansiedade está em vários aspectos que nós poderíamos aqui enumerar, mas para não tomar tempo, eu não vou fazer isso. Mas eu diria para os irmãos, uma das coisas que nós temos perdido nesse tempo, por causa de tantas coisas que nós queremos ao mesmo tempo, por causa de tanta correria que nos faz perder o tempo e dizer, não temos tempo para nada. E geralmente isso acontece porque, na verdade, somos desorganizados. Eu adoro boletim, porque o culto é com ordem e decência, é com organização, não é uma salada mista, onde todo mundo fala o que quer na hora que quer, o que sentir de fazer na hora faz. Tem que ter organização. Os trabalhos da sociedade interna têm que ser organizados. Os trabalhos de cada departamento têm que ser organizados, é tudo com ordem e decência. E a gente vê pessoas reclamando da organização porque são desorganizadas. E por serem desorganizadas, são ansiosas. E a ansiedade leva essas pessoas à depressão e outras doenças. Se organizem. Troque este ano esta ansiedade pela gratidão. Agradeça por ter boletim na igreja, por ter um pastor que saiba fazer. Agradeça por ter organização na igreja, não reclame, não murmure, porque a sua vida vai continuar uma vida desorganizada e cheia de ansiedade, porque ao invés de ser grato por aquilo que você tem, muitas vezes nós só murmuramos e murmuramos por pura rebeldia. Além da organização, nós precisamos investir no conhecimento. Tem gente que não gosta de determinados pastores porque são chatos. Tem gente que, por exemplo, eu tenho um pastor que eu gosto muito. Ontem eu e Esdras estávamos falando sobre isso. Esdras falando que admira muito o pastor Hernandes Dias Lopes, e eu falando que eu admiro muito o pastor Augusto Nicodemos, mas eu admiro o Hernandes também. Mas tem gente que não gosta do Nicodemos,
porque ele traz muitos conhecimentos profundos que as pessoas muitas vezes não entendem. E não entendem, não é porque são incapazes de entender. Não entendem porque não buscam o conhecimento. Porque se amassem o conhecimento, se buscassem o conhecimento, certamente, se investisse nesse conhecimento, certamente iria louvar a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil ter tanta gente com um nível de conhecimento no quesito religioso tão profundo. E nós deveríamos receber isso de bom grado. Nós deveríamos investir no nosso próprio conhecimento. E quando a gente não tem autoconhecimento, sobretudo pela palavra de Deus, de quem nós somos, nos tornamos ansiosos, porque não sabemos, não nos conhecemos, não sabemos quem somos. Então nós precisamos nos organizar, precisamos ter autoconhecimento. Vou parar por aqui, mas precisamos entender os nossos próprios pensamentos, aquilo que nós sentimos, para que nós possamos largar toda a ansiedade. Entender porque sentimos aquilo ou isso, entender porque nós temos esse tipo de pensamento, e a gente aprende muito na palavra de Deus. Se a valorizássemos mais, nós teríamos mais conhecimentos, porque ela é uma fonte de aprendizado. Nela a gente pode aprender a controlar, não precisamos nem de psicólogos, podemos aprender a controlar através da palavra de Deus e exemplo de muitos homens, a nossa própria emoção, a nossa inconstância. Mas por que não fazemos isso? Porque nós estamos constantemente ansiosos, porque não aprendemos a trocar a ansiedade pela gratidão e sermos gratos a Deus pela vida e por aquilo que nós temos. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 12, versículo 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Basta ouvir a palavra de Deus, basta ouvir um bom conselho de quem tem um conhecimento para poder aconselhar, para que você troque essa sua ansiedade. Isaías capítulo 8, versículo 22, há aqui uma profecia quando o profeta diz: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Veja que ansiedade não é coisa de cristão. É claro que eu não estou dizendo a você que você nunca ficará ansioso. Isso é natural. Nós vamos ficar ansiosos algumas vezes. Mas você precisa colocar isso na balança. Porque como o profeta nos mostra aqui, a ansiedade é para o ímpio. Eles serão lançados na escuridão de sombras, de ansiedade. Serão lançados para as densas trevas. Como que eu posso ser tão ansioso como cristão, se eu tenho a luz que ilumina nas trevas? Alguma coisa está errada na minha vida, se eu estou plenamente ansioso. Mas em quarto lugar, para a gente terminar, meus irmãos, nós precisamos trocar a guerra que nós fazemos constantemente pela paz. Troque a guerra pela paz. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. A primeira coisa que eu preciso fazer para parar de guerrear, parar de brigar, todo ano a mesma coisa, os mesmos problemas a gente perde muito tempo na igreja. Vou repetir, a gente perde tempo na igreja vivendo os mesmos problemas, fazendo as mesmas guerras, repetindo os mesmos conflitos.
briguinha disso, briguinha daquilo. É o irmão que não vem no ensaio. É a pessoa que estava escalada, que na hora não vai. A falta de comprometimento. São as mesmas brigas. São os mesmos conflitos. São os mesmos problemas. Não mudam. E por que não mudam? Porque a gente insiste em viver o velho homem. O velho ano. As velhas práticas. Não crescemos. Não amadurecemos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para trocar essa nossa guerra pela paz que excede todo entendimento que o Senhor nos traz dentro do nosso coração, nos faz entendê-la de forma plena, é reconhecer que temos em nós uma briga, uma guerra interna. Velho homem com o novo homem. A carne, o espírito. Quem é que aflora mais em você? Quem é que aflora mais em nós? O velho homem ou o novo homem? As velhas coisas ou as novidades que o Senhor nos traz na sua presença? Veja que a guerra interna pode ser definida como qualquer estado que nos deixa fora de nosso centro. É quando nós perdemos o equilíbrio. Não temos controle de nós mesmos. Falamos sem pensar, agimos sem pensar, criticamos sem analisar, condenamos sem ter essa autoridade para condenar. E a gente precisa pensar sobre isso e refletir sobre isso. Quantas vezes nós somos rápidos em teclar, em agir, e tão lentos para analisar melhor, para ver os diversos pontos de vista. Só vemos do nosso ponto de vista, é só como eu vejo que interessa. Não respeitamos o ponto de vista do outro, a opinião do outro. É por isso que continuamos meninos. Eu saí daqui, porque eu sei que foi no bom sentido, quando o Ezra me chamou de criança ontem, né? Então eu saí daqui feliz, elogiado, porque nós temos que ser como crianças na presença de Deus, mas não como meninos na fé. Não como meninos na fé. E tem pessoas que estão há 20, 30 anos e ainda não evoluiu nada. E por quê? Porque não reconhece o seu conflito interno, a sua guerra consigo mesmo. Para tanto, meus irmãos, não podemos perder o nosso controle, a nossa batalha interna e ficar com a nossa mente agitada por conta dessa falta de paz. Mas em segundo lugar, nós precisamos obter, para eliminar, para melhorarmos, para sermos melhores no tocante a esse conflito interno, essa guerra que nós fazemos, para organizar melhor a nossa vida, nós precisamos, de fato, obter a mente de Cristo. Porque enquanto nós não tomarmos posse da mente de Cristo, nós não teremos plenamente essa paz que excede todo o entendimento. É na mente que trava-se uma das maiores batalhas de nossa vida, e é nela que decidimos vencer essas batalhas ou ser derrotados. É por isso que precisamos da mente de Cristo, porque com a mente de Cristo nós vamos pensar melhor, nós vamos agir melhor, nós vamos ser melhores. Encerrando, eu deixo um versículo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. A única forma, nesse mundo de guerra que nós vivemos, para ter paz conosco mesmo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Portanto, eu termino dizendo a você 4 lições que nós temos aqui. 4 aprendizados para trocarmos o velho pelo novo. Deixarmos o velho homem lá no ano velho que passou e começar o ano de 2023 como um novo homem, um novo ser, uma nova criatura. Em primeiro lugar, trocando a tristeza que nós facilmente nos entristecemos pela alegria que o Senhor nos oferece, a alegria da salvação, a alegria que é a nossa força, a alegria de estarmos aqui na sua presença. Em segundo lugar, nós precisamos ter o cuidado com o nosso distanciamento, porque estamos sempre nos distanciando de Deus. Por causa daquilo que nós queremos, por causa da nossa carnalidade, e nós precisamos então trocar nesse ano novo o distanciamento pela presença dEle, porque Ele está perto de nós, apesar de estar tão longe de nós, Ele está perto. Em terceiro lugar, precisamos parar de sermos ansiosos, precisamos trocar essa ansiedade pela gratidão. Não reclame pelo que você não tem, mas agradeça pelo que você já tem, porque o Senhor tem te dado vida, saúde e privilégio de estar na presença dEle. E em quarto lugar, você viu comigo aqui que precisamos trocar a guerra que nós fazemos quase sempre, a começar dentro de nós, pela paz que o Senhor nos oferece, que excede todo o entendimento. Amém, meus irmãos?